Discurso de ódio bolsonarista não vai passar impune. Gilvan da Federal incita a morte de Lula em plena Câmara e vira alvo da CGU por incitação ao crime e ameaça. Enquanto isso, os golpistas seguem colhendo o que plantaram. Marinha pode expulsar pela primeira vez um militar condenado pelos atos do 8 de janeiro. E o esgoto do bolsonarismo segue transbordando. Polícia Federal descobre novas evidências no esquema do Rei do Lixo. Queima de arquivos e celulares foram formatados após a ação da Operação Overclean. E tem justiça histórica vindo aí. Os indígenas Krenak, violentados e perseguidos durante a ditadura militar, podem finalmente receber indenização por todo o sofrimento. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O deputado federal Gilvan da Federal ultrapassou todos os limites na última segunda-feira ao desejar, em alto e bom som, a morte do presidente Lula durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara. A fala criminosa gerou reação imediata de aliados do presidente. Em um discurso carregado de ódio e violência, Gilvan declarou: "Quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não quer dizer que vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Porque nem o diabo quer o Lula. Por isso que ele está aí. Superou um câncer. Tomara que tenha um ataque cardíaco." A ministra Gleisi Hoffmann reagiu à fala do bolsonarista e saiu em defesa do presidente, e classificou a declaração como muito grave, criminosa e inaceitável, a face mais cruel da política do ódio. Gleisi relembrou que o deputado faz parte da mesma turma bolsonarista que armou a tentativa de golpe e que queria matar Lula na operação Punhal Verde e Amarelo. Para ela, essa turma que fala em anistia, mas que segue ameaçando e instigando a violência. O deputado Lindbergh Farias também se pronunciou dizendo que a base bolsonarista aprovou um projeto para desarmar a segurança do presidente Lula por 15 votos a 8. O relator, deputado Gilvan da Federal, defendeu abertamente a morte do Lula e incentivou a violência. Por isso, Lindbergh afirmou que irá representar contra ele no Conselho de Ética. O ministro Paulo Teixeira foi direto ao ponto. O Congresso e a Justiça não podem mais permitir que uma figura deplorável como o bolsonarista Gilvan da Federal continue usando seu cargo deputado para disseminar ódio contra tudo e contra todos. Ele é um dos campeões em processos da Câmara. Teixeira declarou que o bolsonarista já ofendeu mulheres, negros, adversários políticos e até a Igreja Católica. Agora passou de qualquer limite. Gilvan da Federal vai ter que se acertar com a Justiça e é detonado por Jorge Messias, ministro-chefe da AGU. A AGU encaminhou uma notícia de fato à Polícia Federal e à PGR, solicitando providências e uma possível investigação criminal após as falas do deputado bolsonarista Gilvan da Federal. No documento, a AGU informa que as declarações podem configurar os crimes de incitação ao crime e ameaça e merecem apuração rigorosa pelos órgãos competentes. O texto diz que é preciso investigar se o deputado ultrapassou os limites da imunidade parlamentar, já que o STF entende que essa proteção não vale quando há incitação à violência ou ataques a autoridades e instituições democráticas. Além disso, a AGU abriu uma investigação interna para apurar o caso, destacando que as medidas visam proteger as instituições democráticas e o Estado de Direito. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, afirmou na noite de segunda-feira que é inaceitável no Estado democrático de direito que um parlamentar use o espaço nobre da comissão para defender a morte do presidente. Jorge Messias também afirmou que pediu uma análise e a adoção de medidas investigativas e preventivas cabíveis na área criminal. A impunidade está com os dias contados. Militar condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes contra a democracia pode ser expulso da Marinha. A Marinha pode expulsar pela primeira vez um militar por participar diretamente dos atos golpistas do 8 de janeiro. Marco Antônio Braga Caldas foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 14 anos de prisão por crimes contra a democracia. O Conselho de Disciplina vai decidir se ele ainda pode seguir vinculado à Marinha, mesmo após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O processo pode demorar até 50 dias.
Ele chegou a Brasília na manhã do 8 de janeiro em uma excursão gratuita e diz não saber quem bancou a viagem. Segundo a denúncia da PGR, ele saiu do QG do Exército caminhando ao lado dos bolsonaristas e foi preso dentro do Palácio do Planalto. No celular apreendido pela Polícia Federal, há vídeos e fotos de Marco Antônio circulando pelos andares do prédio durante os ataques. Vale lembrar que a Marinha e o Exército carregam nomes diretamente ligados à tentativa de golpe, como o almirante Almir Garnier Santos, que chefiava a Força Naval e agora é réu no STF por participar da trama golpista ao lado de Jair Bolsonaro. Os escândalos não param. Polícia Federal revela que alvos da Overclean destruíram provas e driblaram a justiça logo após a operação. Mais um desfecho veio à tona no caso do empresário Rei do Lixo. Segundo a Polícia Federal, evidências apontam que os investigados da Operação Overclean, acusados de integrar uma organização criminosa que fraudava licitações e desviava emendas parlamentares, destruíram provas e driblaram as medidas cautelares impostas pela Justiça logo após as primeiras ações da polícia em dezembro. Foi capturada conversas comprometedoras entre funcionários da MM Limpeza Urbana 2 dias após a prisão do Rei do Lixo. O diálogo revela o uso de uma fragmentadora de papéis nas instalações da empresa por terceiros no mesmo dia. Na gravação de 16 de dezembro, um dos empregados, ainda não identificado, demonstra medo de ser incriminado por destruir provas. No dia da primeira fase da Operação Overclean, Lucas Lobão, ex-Denox, mandou mensagem para a esposa apagar o iCloud de todos os aparelhos após a ação da Polícia Federal. No dia seguinte, Clebson Cruz, braço direito da quadrilha, formatou o celular. Segundo a investigação, ele apagou tudo a mando de Alex e Fábio Parente Rezende, apontado como chefe do esquema junto com o Rei do Lixo. A operação aponta que o esquema movimentou mais de R$1 bilhão em fraudes e desvios de dinheiro público. Luta por justiça. Indígenas Krenak exigem reparação pelos crimes cometidos contra eles durante a ditadura militar. Os indígenas Krenak, do Vale do Rio Doce, estão exigindo da Justiça uma reparação pelos crimes cometidos contra eles durante a ditadura militar. Eles foram alvo de torturas, estupros, desaparecimentos, prisões arbitrárias e trabalhos forçados durante os anos de terror do período militar. O pedido faz parte de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Eles relataram os abusos sofridos e até mesmo foram expulsos de suas terras sob escolta militar e forçados a viver a mais de 1.200 quilômetros de casa. Agora, o MPF pede uma reparação coletiva de R$10 milhões e o pagamento de R$50 mil a cada um dos 22 indígenas diretamente atingidos pela ditadura. O valor total das indenizações somam R$4 milhões. A AGU, responsável por defender a União, já foi notificada sobre a ação, mas o julgamento ainda não tem data marcada. Cantora Anitta declara apoio à causa indígena e faz importante discurso sobre povos originários. A cantora Anitta usou as redes sociais para manifestar seu apoio à demarcação de terras indígenas. Na publicação, ela destacou que nesta semana acontece o acampamento Terra Livre e milhares de indígenas estão em Brasília para defender seus direitos e a preservação dos territórios tradicionais. Milhares de indígenas estão em Brasília para dizer que querem continuar existindo e protegendo esses territórios para eles e para nós, disse a artista. Ei, rapidinho aqui, não é publi não, mas também não é clipe novo. Só que é sobre uma coisa que está no prato, na torneira e no futuro de todo mundo. Você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? É isso mesmo. Sem floresta não tem chuva, sem chuva não tem agro. Sem agro não tem comida nem economia. Tem gente querendo abrir essas terras para garimpo, mineração, hidrelétrica. Só que se isso acontecer, o que vai faltar é água, vai faltar comida, vai sobrar desastre. E depois o preço explode no mercado. A conta vai chegar para todo mundo, inclusive para você. As terras indígenas mantêm a floresta em pé, mantêm a chuva caindo, mantêm a economia girando. E tudo isso sem destruir nada. Demarcar terras indígenas é proteger o que realmente importa: a comida no prato, a água na torneira e o futuro do Brasil. Demarcação já, porque floresta em pé é vida para todo mundo. Escute a nossa voz.
TikTok na mira de Erika Hilton. Deputada acusa a plataforma de espalhar misoginia, racismo e homofobia para adolescentes. A deputada Erika Hilton acionou a justiça contra o TikTok, acusando a rede social de promover conteúdos misóginos que incitam o ódio contra mulheres e minorias. Segundo ela, o algoritmo tem entregue também conteúdos homofóbicos e racistas a adolescentes de 14 anos. A deputada explicou que esses conteúdos vão contra a Constituição e legislação brasileira, que estabelecem a dignidade para todas as pessoas. Hilton disse que, ao categorizar perfis de menores de idade para receberem esses conteúdos, o TikTok atenta contra a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. Erika alertou que esse tipo de publicação mata e coloca pessoas em risco de violência física, psicológica e sexual. Chiquinho Brazão segue preso. PGR barra mais uma tentativa de liberdade do deputado acusado de mandar matar Marielle. A PGR se manifestou contra o pedido de liberdade do deputado Chiquinho Brazão, denunciado como um dos mandantes do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essa não é a primeira vez que a defesa tenta levar o deputado para o regime domiciliar, sob a justificativa de problemas de saúde. O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, afirmou que o atendimento médico necessário está sendo garantido a Chiquinho. Por isso, o deputado deve continuar em prisão preventiva. Chateaubriand destacou que os procedimentos médicos, inclusive exames feitos por seu médico particular com autorização do Supremo, comprovam que o quadro de saúde do parlamentar não se mostra incompatível com o regime disciplinar vigente no sistema penitenciário federal. Chiquinho Brazão segue com o gabinete ativo e com o salário em dia, enquanto seu processo de cassação segue engavetado na comissão de ética, mesmo após ser denunciado como mandante do assassinato. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.